Irmãos e irmãs, nós estamos no início do tempo comum, voltamos a usar o verde, deixamos o branco do tempo do Natal. E esta semana nós estamos vendo todos os dias o Evangelho de São Marcos. Se formos à missa todos os dias, vamos ver que o Evangelho onde para hoje começa amanhã, e o Evangelho onde para amanhã, e o Evangelho de depois de amanhã. Ou seja, nós estamos ao longo desta semana fazendo estudo bíblico, de versículos, de passagens de Jesus, e que vão se dando continuidade missa após missa. Tudo começa porque domingo foi o seu batismo, e a vida pública de Jesus começa depois do seu batismo. Até a vida pública, Jesus era o filho de José o carpinteiro. Depois da manifestação do batismo, onde o Pai diz: "Este é meu filho amado", Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, que já era Messias, já era o Filho de Deus, mas a sua missão começa na sua vida pública. Hoje nós vemos Jesus que saiu da sinagoga de ontem, evangelho de ontem, ele estava na sinagoga, e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo o contaram a Jesus. Jesus se aproxima, segura sua mão, ajuda-a e levanta, e a febre desaparece, e então a sogra de Pedro começa a servi-los. Vejam que Jesus cura a sogra de Pedro, mas Pedro não pede para Jesus curar a sogra dele. Não foi Pedro que pediu para curar a sua sogra. Dizem que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sua sogra. Não sei se é verdade, mas dizem que Pedro ficou muito bravo, afinal de contas Pedro estava feliz da sua sogra estar doente, estava lá quietinha no seu lugar, não precisava Jesus curá-la. Brincadeiras à parte, vejam que o Evangelho nos diz que Simão, Tiago, João contam a Jesus que a sogra de Pedro está doente. Isso significa, e o Evangelho nos mostra, a intimidade que os discípulos tinham entre eles de ver que alguém estava doente e de pedir a Jesus que curasse sua sogra. Mas aqui tem uma coisa muito interessante. Jesus se aproxima, segura a mão e a levanta. Jesus não pronuncia nenhuma palavra. Jesus cura a sogra de Pedro, mas não diz uma só palavra. Por quê? Porque era Shabat. No Shabat, o judeu, no sábado, não pode curar, não pode trabalhar, não pode operar um milagre. E Jesus, que estava no começo da sua vida pública, não queria criar alarde. O Shabat, o nosso dia, começa à meia-noite. A meia-noite de hoje é quarta-feira. A meia-noite já começa a quinta-feira. Para o judeu, o dia não começa assim. Para o judeu, quando o sol se põe e nasce a primeira estrela no céu, já é um outro dia. Por isso, sexta-feira de tarde, quando o sol se põe e nasce a primeira estrela, já é Shabat. E Jesus, que está num sábado, acabou de sair da sinagoga, Jesus não podia curá-la, mas a cura sem pronunciar uma palavra. Vejam que interessante, Jesus, judeu, respeita a lei judaica. Jesus, judeu, não promove escândalo, porque ele não poderia pronunciar nenhuma palavra. Ele simplesmente pega na mão dela, a levanta e ela é curada. Detalhe, ela começou a servi-lo. A sogra de Pedro acabou de ser curada e imediatamente ela se pôs a serviço. Eu e você, quando somos curados por Deus, essa deve ser a nossa atitude. Somos curados para servir, somos curados para amar, somos curados para evangelizar. Somos curados, mas automaticamente já nos colocamos a serviço do Evangelho. É isso que a sogra de Pedro faz dentro do Evangelho de hoje. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes. Vejam, Marcos está explicando o Shabat. À tarde, depois do sol, já não era mais sábado, era domingo. Aí sim,
poderia se curar. Olhem que interessante. Os judeus que não podiam fazer nada no sábado esperam o pôr do sol, e diz Marcos, e Marcos muito detalhista nos mostra isso, depois do pôr do sol todo mundo começa a ir ao encontro de Jesus, porque já poderia se curar, já poderia operar milagre. O Shabat acaba e automaticamente todos os judeus vão ao encontro de Jesus, levando doentes, levando possuídos pelo demônio, e a cidade inteira se reuniu em frente da sua casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças, expulsou muitos demônios e não deixava que os demônios falassem, pois sabia quem ele era. Marcos diz que o povo se aglomerou na frente de sua casa. Interessante. A casa de Pedro não é a casa de Jesus. Mas como Jesus nasce em Belém, passa 30 anos da sua vida oculta em Nazaré, Cafarnaum não é a cidade de Jesus. Mas Jesus era tão íntimo de Pedro que a casa de Pedro se torna a casa dele. É como nós, quando vamos a uma casa de um parente, chegamos lá, tiramos o chinelo, já vamos ao banheiro sem pedir, já entramos na cozinha. Jesus se sentia em casa na casa de Pedro e por diversas vezes os evangelistas dizem Jesus estava na sua casa, que não era a casa dele. Cafarnaum ficava na casa de Pedro. Jerusalém ficava na casa do seu amigo Lázaro. Essas eram as casas que Jesus frequentava na sua vida pública. As pessoas levam os doentes a Jesus, Jesus os cura. E Jesus não deixava que os demônios falassem, pois sabia quem ele era. Terceira parte do Evangelho. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Jesus, que era Jesus, Filho de Deus, se retirava para rezar. Depois de um dia de trabalho, onde o evangelho de ontem mostrou que ele estava na sinagoga, ele curou o endemoniado, curou a sogra de Pedro, trabalhou o dia inteiro, veio um monte de gente atrás de Jesus. Quando ele acabou o dia de trabalho, como quando você chega na sua casa cansado, o que ele faz? Se retirou e foi a um lugar rezar. Se Jesus, que era Jesus, se retirava para rezar, quem somos nós para não estarmos em intimidade com Deus? Quem somos nós para não buscarmos os nossos momentos de intimidade com Deus para rezar? E vejam, depois que Jesus reza, e é de madrugada, Simão e seus companheiros vão à procura de Jesus e dizem: mestre, está todo mundo atrás de você. E Jesus diz: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devemos pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Vejam, Jesus diz para os discípulos: eu não tenho que ficar só em Cafarnaum. Eu vim também para outros lugares. Da onde Jesus tirou este discernimento da sua missão? Da noite, em intimidade com o Pai. Vejam, as luzes de Jesus também vinham das suas intimidades com o Pai, e no dia seguinte ele fazia o que o Pai tinha pedido para ele na intimidade. Nós devemos fazer isso. Devemos perguntar para Deus o que devemos fazer, como devemos fazer. Deus deve nos guiar, mas para Ele nos guiar nós devemos buscá-lo. Ir ao encontro de Deus e perguntar: como devo fazer? Amanhã como vai ser o seu dia, as pessoas que você vai se encontrar, pessoas com quem você vai se relacionar no dia de hoje, você já entregou elas para Deus? Você já entregou para Deus o seu trabalho, que pode ser rotineiro, você faz ele todos os dias, você já caiu na rotina, você já se acostumou com ele, mas você entregou ele para Deus? Você já entregou para Deus o dia de hoje os imprevistos que virão? Imprevistos que podem te deixar com raiva, com mágoa, com ódio, mas se você tiver o coração com Deus, você vai perceber que os imprevistos são de Deus. Situações que o próprio Deus coloca na sua vida no dia a dia para você se encontrar com Ele. Mas para isso, você tem que ter o coração ligado com Ele. E para ter o coração ligado com Ele, tem que buscá-lo. Se Jesus, que era Jesus, rezava e pedia as informações para o Pai, eu e você devemos fazer o mesmo. Podemos fechar os nossos olhos por um instante? Nosso dia de hoje está começando nesta quarta-feira.
Eu queria que você imaginasse tudo aquilo que você já sabe que você vai fazer no dia de hoje. Quando você sair da missa, ou você que está em casa, está se preparando para ir na missa, está dentro do carro ouvindo a rádio. Os afazeres que já são rotineiros, o trabalho que você já realiza, as pessoas que você já se relaciona no dia a dia. E vai entregando o seu dia para Deus. Vai dizendo para Deus que no dia de hoje Ele te dê a oportunidade de evangelizar. Vai dizendo para Deus que no dia de hoje você quer ter os pensamentos de Jesus, os sentimentos de Jesus, as atitudes de Jesus. Vai pedindo para Deus que no dia de hoje, quando acontecer um imprevisto, algo que não estava preparado, que você possa ter um olhar sobrenatural sobre aquele acontecimento, sobre aquele imprevisto. Vai pedindo para Deus que no dia de hoje você tenha o sorriso dele. Que as pessoas que se encontrarem com você, elas se encontrem com Jesus em você, com o sorriso de Jesus em você, com o abraço de Jesus em você, com a acolhida de Jesus em você. Se hoje você tem uma situação difícil para resolver, entregue para Deus. Apresente para Deus os seus problemas no dia de hoje, situações a serem resolvidas, familiares, pessoais, comunitárias. Faça como Jesus. Busque do alto as respostas que você precisa para o seu dia de hoje. Sim, Senhor Jesus, que no dia de hoje nós possamos ser a sua imagem e semelhança. Que no dia de hoje, meu Deus, possamos ser homens e mulheres cheios do Espírito, que realizam a sua vontade, porque têm o coração voltado para Ti. Queremos ser como o Senhor. Queremos ser íntimos do Pai e dele tirar as respostas para que possamos realizar a sua vontade nesta quarta-feira. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade de começar o nosso dia diferente. Sim, com esta comunhão que daqui a pouco nós vamos receber, nós vamos ser portadores Teus, Jesus. E sendo portadores de Jesus, que nós possamos no dia de hoje ser a sua imagem e semelhança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.